Vamos iniciar os trabalhos de hoje, o último dia do nosso curso. Espero que seja tão profícuo quanto os dias anteriores e que vocês estejam gostando também. Hoje a gente vai discutir sobre a mediação na área previdenciária. Os convidados são o Dr. Carlos Gustavo Moimas Marques, o Dr. Eurico Mazzolino. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o Dr. Carlos. Ele possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Araçatuba, especialização em Direito Público pelo Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, mestrado em Direito Previdenciário em Direito e Relações Sociais pela PUC de São Paulo e doutorado em Direito Político e Econômico pela Universidade Mackenzie. É professor de pós-graduação na Universidade Mackenzie, é procurador federal em exercício na Procuradoria Regional Federal da Terceira Região, onde coordena a equipe de trabalho remoto do benefício por incapacidade. Ele foi procurador-chefe de orientação de atuação recursal da Procuradoria Federal do INSS em São Paulo, 2008 a 2009, chefe de serviços tribunais em matéria previdenciária entre 2010 e 2011, integrante do Núcleo de Ações Prioritárias em Matéria Previdenciária da Procuradoria da Terceira Região, chefe de Serviços de Gerenciamento e Prevenção de Litígios na Procuradoria Regional do INSS entre 2013 e 2014. Ele tem sido um grande parceiro de nós aí na conciliação em matéria previdenciária. Então, com meus cumprimentos, eu passo a palavra ao Dr. Carlos. Bom dia a todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a EMAG, na pessoa do Dr. Herbert e do Dr. Bruno. Cumprimento todos aqui que compõem a mesa, os colegas que estão assistindo. A mim foi dada a incumbência de falar sobre as ações previdenciárias. Sendo o INSS o maior litigante da justiça hoje, e na Justiça Federal existe uma peculiaridade muito grande, porque o grande volume nosso, quem trabalha com contencioso na Justiça Federal sabe que é o INSS, é um tema muito tormentoso falar sobre a judicialização da matéria previdenciária. Principalmente falar sobre essa nova abordagem, esse novo paradigma que está sendo construído dentro dessa perspectiva de um tratamento adequado do litígio. Eu acho que, antes de falar e dar um pouco do histórico de como a Previdência, como a AGU tem tratado e abordado a conciliação e a mediação dentro das ações previdenciárias, eu gostaria de fazer dois apontamentos e duas reflexões sobre a ótica do direito em si. Quando a gente pensa nos meios consensuais de conflito, a gente sempre parte, o professor Kazu enfatizou muito isso, dessa necessidade da quebra do paradigma. A gente tem que mudar o paradigma estrutural nosso, porque a nossa formação ela estava toda calcada nessa ideia de você tratar a relação processual. A partir do momento que você propõe uma abordagem para trabalhar com litígio, você desfaz a tão importância da relação processual, a técnica da relação processual, para começar a se focar no litígio, na base da litigiosidade. Com base nisso, o primeiro questionamento que eu sempre faço em relação às questões envolvendo o direito previdenciário é isso. Quando a gente trabalha com ações previdenciárias, a gente está falando de ações repetitivas, ações de massa. Para a gente para a gente se propor a estudar e tentar tratar adequadamente esses conflitos, será que a gente consegue fazer pela via tradicional? Eu estou vendo a colega aqui que é procuradora do Estado e que ontem fez uma pergunta, e eu vou usar o exemplo do professor do município, do professor Freitas. Será que só olhando a árvore, o problema da árvore que está sendo proposto numa ação, a gente consegue identificar qual é a base do litígio? Ou será que para a gente conseguir trabalhar a litigiosidade, a gente necessariamente vai ter que dar um passo atrás e olhar para aquela floresta?
Porque uma coisa é eu saber que tem uma árvore que está morrendo. Outra coisa é se eu distanciar e ver que existem várias árvores perto daquela que estão também morrendo. A questão a questão pode mudar de foco. Então, eu acho que o primeiro ponto e o primeiro questionamento que eu faço é sempre esse. Quando a gente trabalha com ações repetitivas, com ações de massa, como deve ser a postura daquele que se propõe a trabalhar com a mediação ou com a consideração, a negociação de uma forma ampla dentro dessa perspectiva? Esse é o primeiro ponto que eu acho que tem que pressupor quando a gente analisa essas ações de massa. O segundo ponto, quando a gente estuda a mediação, quando a gente propõe estudar os meios alternativos, não sei se a gente pode falar nem se são meios alternativos, qualquer espécie de direito, ele pode ser tratado da mesma forma? Quando a gente, eu acho que o próprio CNJ teve consciência disso, quando a gente teve a resolução a 125, a primeira ideia, toda a estruturação da ideia da composição pelos meios alternativos, ela estava sendo calcada dentro de uma relação individual, uma relação binária. Quando a gente traz a questão envolvendo principalmente a Justiça Federal, a gente está trabalhando com questões de estados. E mais do que isso, quando a gente trabalha o direito previdenciário, a gente está falando de direito social. Direito social é direito coletivo por natureza. Como o professor José Reinaldo Lopes, aqui da USP, costuma dizer, ele diz o seguinte: quando a gente se propõe a debater direito social, e a gente pensa em disposição de direito social, a gente tem que pensar num condomínio indiviso. Eu só posso falar em disposição quando eu garanto para todos aqueles condôminos o mesmo direito. A partir do momento em que eu disponho para um e não consigo dispor para outro, eu não estou falando em direito, eu estou falando de privilégio. Então, como eu consigo trabalhar, e aí que entra a grande problemática dessa nova proposição, desse novo paradigma, é isso. Como a gente trabalhar a abordagem do conflito dentro de um instrumento que é todo estruturado para quê? Para tratar da relação individual, para tratar da relação bipartida. Então, aquele que se propõe, aquele que tenta focar na própria ideia da resolução do conflito, da base do conflito, como que ele tem que fazer? Será que esse distanciamento do caso individual não é necessário? Vou dar um exemplo bem prático que a gente que está acontecendo agora, que foi recentemente anunciado por todas as mídias. O STJ acabou de dizer que as aposentadorias, qualquer tipo de aposentadoria, gera direito ao acréscimo dos 25% se a pessoa comprovar, se o aposentado comprovar que ele é dependente. O que dizia a legislação previdenciária? A legislação previdenciária dizia o seguinte: toda pessoa que se aposenta por invalidez, ou seja, toda pessoa que se aposenta em razão de uma incapacidade laboral, ela pode ter o valor da aposentadoria dela acrescida por 25% se ela necessitar do auxílio permanente de terceiro. O STJ, há 2 semanas atrás, disse o seguinte: isso, pelo menos o artigo 45 da 8.213, ele diz expressamente que isso se refere à aposentadoria por invalidez. O que o STJ disse? O STJ disse o seguinte: olha, não é só para aposentadoria por invalidez, é para qualquer tipo de aposentadoria. Eu pergunto para vocês, se a gente analisar a situação, se o Dr. Bruno, por exemplo, entrou com uma ação no juizado postulando o acréscimo na aposentadoria dele por tempo de serviço dos 25%, qual que é a minha abordagem? A minha abordagem, se é individual, ela se restringe naquela questão. Agora, é individual? Essa decisão, ou o procurador que está numa relação como essa e propõe, por exemplo,
uma negociação, pela negociação ele consegue chegar num acordo e propõe os 25%, o que ele está fazendo? Será que ele pode se colocar sobre uma perspectiva individual dentro dessa relação? O próprio STJ, será que o STJ, quando ele julgou essa questão, ele tinha a percepção que isso causa para o Estado um ônus, um custo de 3,5 bilhões de reais? Será que quem se propõe a apreciar e a lidar adequadamente com o conflito, ele não precisa saber de todas essas informações? E a gente consegue isso dentro de uma perspectiva individual? Se a gente está discutindo os meios consensuais dentro da justiça, a principal via de acesso é a ação individual. Eu sei que o CPC trouxe bastante avanços nas questões coletivas, mas ainda o principal ponto são as ações individuais. E como a gente consegue trabalhar com essas questões? Então, eu acho que todo aquele que se propõe a estudar os meios alternativos, quando ele trabalha direito social, ele também tem que trazer para dentro desse conflito, para dentro dessa análise, toda aquela questão, toda aquela discussão que existe na doutrina sobre a própria efetivação do direito social. Tá? É toda essa discussão se o processo judicial tradicional, que foi construído para dirimir interesse individual, ele se colocava apto a dirimir conflitos sociais, principalmente dentro da nossa realidade, dentro de todo esse movimento ativista da justiça, ele pode ser trabalhado. Como ele deve ser trabalhado dentro dessas relações envolvendo o direito social? Tá? A proposição e a reflexão que eu faço é justamente essa. Quando nós trabalhamos os meios alternativos, será que a gente não precisa refletir de uma forma particularizada sobre como lidar com os meios consensuais quando a gente lida com os direitos sociais? Tá? Essas duas proposições dessa análise, eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente trabalha com esses direitos, eu sempre gostei desses meios consensuais, e eu acho que a efetivação dos direitos sociais ela vem dentro dessa perspectiva, porque é algo que é o único instrumento que você consegue trabalhar para o futuro, e direito social é algo para ser construído. E por isso que a adjudicação não funciona quando você pensa em direitos sociais. Eu acho que esse é o caminho, mas eu acho que a gente precisa ter esse cuidado. E eu acho que a gente precisa refletir melhor sobre como a gente trabalha os direitos sociais dentro desses meios consensuais. E eu acho que o período que a gente tem e esse tempo que a gente tem de meios consensuais, de tentativas de conciliação na Justiça Federal envolvendo o direito previdenciário é um exemplo típico da necessidade da gente refletir sobre isso. Tá? Existe meios consensuais, existe conciliação no direito previdenciário? Existe. E existe muito antes da Resolução 125, muito antes do novo CPC, que já não é mais novo. Tá? Como que era feito isso? Isso é feito sempre e foi pensado desde o início, não como uma forma de resolução de conflito, não como um instrumento adequado para lidar com a lide, mas como o quê? Como uma medida para resolver o excesso dos processos judiciais. Eu acho que aqui todo mundo, doutor Eurico, eu sei que sim, doutor Bruno também, e o próprio doutor Herbert, já participaram de vários mutirões, vários eventos em que a gente sempre tentou trabalhar com conciliação. Na AGU, por exemplo, a gente tem manual de conciliação envolvendo as ações previdenciárias desde 2009. Só que a efetividade disso, pensada
pela base dos meios consensuais, da base desse paradigma que se propõe hoje, foi muito ínfimo, ou foi quase zero. Por quê? Porque a impressão de que quem trabalha com direito previdenciário, quem faz conciliação na justiça, nas ações individuais, é que está enxugando o gelo, porque parece que você resolve uma e vem 4 para você. Tá? Então, eu costumo dizer que esse histórico de conciliação das ações previdenciárias, ele passa nesse primeiro momento, se a gente pode dizer da primeira fase, dentro dessa perspectiva. Você trabalha com os meios consensuais, mas você utiliza eles de uma forma um pouco precária, porque você usa como um instrumento para resolver o excesso de ação. Só que você não resolve, porque você extingue uma e vem 4. Com o novo CPC e com as próprias alterações que têm ocorrido com a resolução 125, e principalmente com as experiências que têm ocorrido em ação de massa dentro da própria justiça, eu acho que a gente tem quebrado esse paradigma inicial de que resolução de conflito é só diminuição de processo judicial. Como isso tem acontecido ou como isso aconteceu? Em 2015, eu não sei se os senhores acompanham aquela divulgação do CNJ de Justiça em Números, mas há algum tempo o CNJ tem apontado que as 3 maiores causas de ações na justiça envolvem benefícios previdenciários por incapacidade. O auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, dentre os 3 temas, são os 2 mais repetidos na justiça. Diante dessa constatação, e aí que eu acho que começa uma mudança de paradigma, o que o CNJ faz? Ele reúne a AGU, INSS e o próprio Poder Judiciário e propõe, estrutura dentro de um instrumento política, um grupo de medidas mínimas que acabam se tornando uma política judiciária para tentar trabalhar com esses conflitos. E como isso é pensado, pessoal? Isso é pensado dentro daquela ideia do quê? Racionalização e incentivo aos meios consensuais. Por que racionaliza? Por que uniformiza? Quem trabalha com benefício, com as ações previdenciárias sabe disso. O volume é tanto que se a gente não conseguir uniformizar e secar o problema, a gente não consegue entender o problema. Se a gente está propondo estudar a causa da litigiosidade, a primeira coisa que a gente precisa saber é onde a gente está lidando. Eu sou procurador desde 2003 e eu confesso para vocês que foi integrando esse projeto que eu fui descobrir a realidade da Procuradoria e do próprio Poder Judiciário envolvendo as questões previdenciárias. O que eu tinha até então era só preconceito. Hoje eu tenho dados objetivos e específicos envolvendo as questões previdenciárias. Por quê? Porque essa política permitiu com que a gente estruturasse uma forma de analisar melhor o conflito. E como que foi feito isso, pelo menos dentro da AGU, pessoal? Com base nessa recomendação conjunta, a recomendação conjunta, de uma forma bem sintética, até para não especializar muito a questão, o grande problema das ações envolvendo benefício por incapacidade está justamente na divergência de análise técnica do médico. O médico perito é que define a relação à proteção previdenciária. E a gente tem muita divergência entre o laudo administrativo e o laudo judicial. O que o CNJ fez? Focou na especialização desse laudo, trouxe uma quesitagem mínima e propôs o quê? A diminuição dos procedimentos, dos atos, a uniformização dos atos processuais. E, além disso, ela fixou alguns requisitos para a AGU, propôs alguns requisitos para a AGU, para o Poder Judiciário, enfim. O que a AGU fez dentro dessa perspectiva? Vejam vocês.
Dentro desse histórico que a gente já tinha e dentro daquilo que eu comentei com os senhores, se a gente se propõe a estudar a litigiosidade, a causa da litigiosidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É dar esse passo para trás. E a AGU, a partir daí, o que ela fez? Ela criou um grupo de atuação para atuar em benefícios por incapacidade de forma descentralizada. Estourei o tempo? Não. De forma descentralizada. Como que a gente atua hoje? A gente atua regionalmente. Se criou uma equipe de trabalho remoto, hoje a equipe aqui na terceira região é composta por 28 procuradores, e essa atuação ela se dá em todos os juizados da terceira região. Com isso, permitiu o quê? Primeiro, que a gente se organizasse e permitiu mais do que isso, que a gente começasse a caminhar, a entender o tamanho do nosso problema e o problema da judicialização envolvendo esses benefícios. E a partir daí, a gente começou a, primeiro, sanear alguns problemas, e tem feito isso, porque eu acho que essa é uma questão, quem trabalha com essas questões sabe disso, que é um caminho constante, e o final ainda é muito distante. A gente tem começado a trabalhar dentro dessa perspectiva. Hoje, nós temos 2 anos dessa equipe. Hoje, essa equipe, por exemplo, ela já consegue, ela conseguiu, pelo menos nesses 5 primeiros meses do ano, a fazer mais de 2.000 acordos homologados. Quase 2.000, se vocês contarem aí dividir pelos 5 meses, está quase 10.000 e houve quase 10.000 homologações. Mais do que isso, pessoal, mais do que isso. Com essa política integrada, a gente começou a trabalhar, e aí que eu acho que qualifica e muda a perspectiva, por isso que eu falo que é uma segunda fase que a gente tem vivido agora, que é o quê? É de tentar trabalhar a causa da litigiosidade. Justamente pela aproximação e pelo trabalho conjunto, por exemplo, com o juizado daqui de São Paulo, a gente tem conseguido, primeiro, agilizar o atendimento do segurado, reconhecer direito para quem tem que ter direito reconhecido. Tá? Aqui na capital, eu não sei se o doutor Eurico vai falar sobre isso, mas aqui na capital, o segurado, muitas vezes, entre o laudo pericial, a juntada do laudo pericial e o reconhecimento dele ao benefício, demora menos de 1 mês. Nós temos situações em que há juizados ainda que não conseguiram julgar processos de 2016 envolvendo auxílio-doença. Então, hoje aqui a gente consegue agilizar. E a gente consegue agilizar por quê? Por causa desse trabalho em conjunto. Porque aqui na capital, a anuência, seja do doutor Eurico, seja da doutora Kátia, que era então presidente do GEF, o próprio juizado da capital, ele faz também o gerenciamento dele desses processos. O doutor Eurico, pelo gabinete da presidência, ele acompanha e sistematiza toda a questão envolvendo as ações por incapacidade, e a partir daí a gente consegue trabalhar em conjunto os problemas e algumas causas de litigiosidade. Foi assim, por exemplo, que a gente conseguiu aperfeiçoar em menos de 1 mês o pedido de prorrogação que já estava causando grande quantidade de ações nos processos judiciais. Foi através desse trabalho conjunto que a gente já fez 2 reuniões técnicas envolvendo médico-peritos. A semana passada nós estávamos juntos de manhã discutindo com os médicos peritos e conhecendo o processo de reabilitação lá do INSS, já que reabilitação tem dado causa à litigiosidade, a gente estava conhecendo o trabalho de reabilitação do INSS, que é a colocação de prótese. À tarde, o doutor Eurico nós estávamos com o doutor Eurico, eu e a representante do INSS,
o Dr. Eurico apontando algumas situações que estavam dando causa à litigiosidade, e a gente tem trabalhado para evitar essas litigiosidades. Então, eu já estou com o meu tempo esgotado, eu queria fechar só nisso, lembrando de que a gente precisa refletir, para quem se propõe a estudar os meios consensuais, a gente precisa de uma reflexão um pouco mais específica quando a gente trabalha as ações repetitivas e a gente trabalha os direitos sociais. Eram essas as minhas considerações. Obrigado. Gostaria de agradecer muito pelas palavras do Dr. Carlos, né, que propicia muita reflexão, mas já vou passando a palavra para o Dr. Bruno, que vai apresentar o Dr. Eurico. Bom dia a todos, eu também agradeço o Dr. Carlos. Vou brevemente passar a palavra para o Dr. Eurico para que a gente possa ouvi-lo mais tempo. O Dr. Eurico é juiz federal da 6ª Vara Gabinete, do Juizado Especial Federal aqui de São Paulo. Além disso, ele é presidente desse mesmo juizado. É mestre, doutor e pós-doutorando em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Constitucional aplicado pela Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região. O Dr. Eurico tem larga experiência na conciliação. Na verdade, quando eu cheguei e comecei a fazer conciliação aqui, quem foi meu grande mestre, meu grande professor foi o Dr. Eurico. Então, na verdade, eu devo muito a ele pela acolhida aqui, pelos aprendizados e pelas conversas que a gente vem tendo desde então. O Dr. Eurico então, foi juiz coordenador adjunto da Central de Conciliação de São Paulo em 2012 e 2013, quando tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Ele foi coordenador da Central de Conciliação de Piracicaba entre 2014 e 2016 e ainda hoje é juiz auxiliar da Central de Conciliação de São Paulo. Ele foi coordenador e coautor do Manual da Conciliação da Justiça Federal da Terceira Região e, além disso, foi juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, passo a palavra ao Eurico, com agradecimentos por ter aceito o nosso convite. Bom dia a todos. Primeiro, vou agradecer ao convite do Dr. Bruno, do Dr. Herbert. Para mim é um prazer falar sobre conciliação, é um tema que me agrada muito. Desde quando eu ainda era estudante na faculdade, tinha experiências com conciliação. Absolutamente a técnica, comparado ao que a gente adquiriu de conhecimento e técnica hoje para abordar a conciliação. E também é um grande prazer falar ao lado do Dr. Carlos, que é um parceiro, um grande parceiro aqui nas conquistas que nós temos obtido, não só aqui no Juizado de São Paulo, mas em toda a Terceira Região em relação à conciliação em matéria previdenciária, sobretudo nos casos que envolvem benefícios por incapacidade. Muitas das questões que eu ia falar e das impressões que eu tenho sobre a conciliação e quais são os pontos que nós temos que trabalhar, os desafios que nós temos que vencer para a consolidação da conciliação, para a expansão dos métodos autocompositivos em matéria previdenciária, o Dr. Carlos, com muita sensibilidade, já abordou ou já pontuou na exposição dele. Então, de alguma forma, algumas coisas eu vou passar rapidamente para tornar mais objetiva a minha exposição, não cansá-los. E passar agora uma abordagem, ele passou a abordagem da AGU e o processo e a institucionalização dentro da AGU da solução, do tratamento de solução desses conflitos e como isso resvalou para dentro do Poder Judiciário, qual foi a forma que o Judiciário trabalhou e vem trabalhando com isso e aperfeiçoando esses sistemas, essas dinâmicas para que a gente possa trabalhar adequadamente com a solução desses conflitos. Eu passando rapidamente, tentando responder a pergunta do Congresso, onde estamos e para onde e onde podemos chegar. Quem trabalha aqui na Justiça Federal, é que muitos são servidores, colegas da Justiça Federal, a gente passou um primeiro momento em que não se falava em conciliação, era absolutamente impensável se falar em conciliação envolvendo direito, envolvendo entes públicos, né? Disponibilidade do interesse público, não havia princípio da autonomia da vontade, então os procuradores e os servidores não havia espaço para que houvesse uma solução autocompositiva, para que houvesse conciliação nesses conflitos que envolviam os poderes públicos. Isso vale para a Caixa Econômica Federal, que é um grande cliente da Justiça Federal, é um tratamento um pouco diferente, presta serviços de natureza privada. Então, fora essas questões envolvendo a Caixa, a gente não tinha muito espaço para conciliação. A gente marcava as audiências de conciliação, não havia a institucionalização da conciliação por intermédio dos centros, Secons. Acho que está falhando o microfone. Falhando, deixa eu falar mais próximo aqui. Então a gente não havia, a gente marcava as audiências de conciliação, eram todas infrutíferas, não havia nenhuma possibilidade de avançar nesse sentido. A partir do momento em que isso começou a surgir, principalmente a partir da edição
resolução do 125 do CNJ, ainda assim não havia algo uniforme, não havia procedimentos uniformes dentro do poder público para abordar esse tipo de conflito, o que fazia com que nós dependêssemos exclusivamente da vontade de um ou outro procurador que eram entusiastas da conciliação e compreendiam a conciliação como uma forma de abordar adequadamente a solução desses conflitos. Isso gerava disparidade entre várias regiões do Brasil, então, em determinados locais, o INSS trabalhava com o procurador, oferecia acordos nos processos, em outros não, isso dentro da própria região, às vezes. Então, assim, subseções vizinhas, em determinada subseção, havia muitos processos que eram concluídos pela conciliação, e na outra subseção ao lado não existia, os procuradores eram absolutamente refratários a isso, então gerava essa disparidade enorme entre a abordagem que o INSS fazia da conciliação entre regiões diferentes. Isso acaba gerando também uma visão social negativa para o INSS. Então, o grupo de segurados tem satisfeito o direito com uma velocidade muito maior e com o reconhecimento do INSS de que ele tem direito por intermédio da conciliação. Em outros casos, isso não existia. A posição, o que passava para a sociedade é que havia uma posição institucionalmente contrária à conciliação. Quando a gente sabe que, quando o poder público, ou qualquer parte da conciliação, essas grandes empresas, o Dr. Herbert e o Dr. Carlos têm acompanhado, ainda que não haja acordo, só a possibilidade de haver composição entre as partes do poder público, do INSS, da União, só pelo fato de eles se dispuserem a sentar para conversar, isso já gera na sociedade uma visão muito positiva em relação à entidade. Então, é muito negativo para a sociedade ter a visão do INSS como alguém que não está aberto ao diálogo, não está aberto à resolução do conflito voluntariamente, a não ser por uma determinação judicial. Para trás aqui. Então, os primeiros passos então, que geraram o interesse pela conciliação foi a ineficiência do Poder Judiciário. Então, os processos previdenciários demoravam muito para serem sentenciados, e ainda é a realidade em alguns locais. Então, tem juizados do interior que são muito carregados, tem demandas previdenciárias de diversa natureza, então, benefícios por incapacidade, benefícios rurais que demandam produção probatória, então os juizados não conseguem dar vazão a esses processos, então esses processos ficavam parados ali na justiça. Isso era uma moeda de troca que o INSS tinha naquele momento. Então, você aceita esse acordo com um certo deságio, porque o seu processo não vai andar, você não vai ter a solução adequada para uma solução rápida para o seu conflito. E nós estamos falando de direito previdenciário, de benefícios de natureza alimentar, e as pessoas precisam disso para viver, então elas acabavam aceitando o que o INSS oferecia ali, com medo de não ver satisfeito seu direito numa velocidade razoável. E aí isso gera hoje um contraponto, né? Como o Poder Judiciário em vários setores, o Juizado de São Paulo mesmo é muito rápido na satisfação desses direitos, é um contraponto, porque hoje há uma avaliação de quem está envolvido nisso. Se eu não aceitar o acordo com aquela condição desvantajosa para mim, eu vou ter os direitos satisfeitos a semana que vem ou daqui a 15 dias, então gera uma certa contradição. Quanto mais eficiente é o Poder Judiciário, menos tem essa moeda de troca, se a abordagem é exclusivamente em relação ao tempo do processo, e não a adequação da solução autocompositiva. Então, entre esses desafios que eu pontuei, que eu acho que é nisso que nós temos que trabalhar, são nesses pontos que nós temos que aprofundar o diálogo com as instituições. Isso passa também pela formação dos conciliadores. O que eu tenho percebido em matéria previdenciária é que os conciliadores têm uma tendência, pela própria natureza do conflito envolvido, e muito pelo fato das pessoas serem muito simples, de ter uma tendência de paternalismo em relação aos segurados que estão ali na audiência. Isso é negativo para a evolução da negociação e do diálogo que se estabelece ali na audiência. Então, a questão da formação é um desafio que a gente tem que enfrentar. Eu tenho insistido muito com o Dr. Bruno sobre essa questão da formação dos conciliadores e eles terem conhecimento de cada matéria que eles estão trabalhando. Eu acho que isso vai emancipar o Poder Judiciário da presença do juiz para a resolução desses conflitos. E passando exatamente, a emancipação da presença do juiz. O juiz, na minha concepção, ele tem que ser o coordenador da SECOM. A legislação, tanto a resolução 125 quanto a legislação, tirou das mãos do juiz hoje a condução das audiências, das sessões de conciliação. Ele coordena e gere
e gere a central de conciliação, ele administra todo esse fluxo de trabalho, mas quem realiza essas audiências são os conciliadores, são os mediadores que são formados aqui pela Justiça, mas que a falha nessa formação é exatamente por... Eu não digo falha, eu acho que nós temos que avançar nessa formação. Não é uma formação inadequada, mas é uma formação que eu acho que tem que continuar nesses pontos de formação do conciliador. Senão nós não conseguimos uma abordagem adequada em relação a isso. Se nós temos um conciliador que tem que ser isento em relação às partes, ele se contamina pela natureza do conflito submetido ao processo de conciliação, as possibilidades ali de acordo são enormes. Então, essa formação dos conciliadores e o juiz ele auxiliar muito mais numa maneira macro, no estabelecimento de condições razoáveis de negociação, de aperfeiçoamento dos acordos, e isso a gente conversa muito com o INSS. Então, o INSS apresenta acordos em grande volume, são demandas massificadas, e nós verificamos que determinadas cláusulas desse acordo não são positivas ou implicam, dentro do Poder Judiciário, dentro do procedimento, implicam algum tipo de questões processuais que atrapalham depois a satisfação do direito, a expedição de precatórios, requisitórios, a continuidade do processo. Então, esse diálogo, esse interrelacionamento institucional entre o Judiciário e todos e os órgãos do INSS é que tem possibilidade a possibilidade do aperfeiçoamento de todas essas condições do acordo para que fique mais limpo, inteligível para o segurado a aceitação e depois que isso possa ser satisfeito dentro do Poder Judiciário de uma maneira mais linear, mais célere, sem intercorrências processuais que essas cláusulas podem gerar. Então, o papel do juiz aí é muito mais, na minha concepção, de um auxílio no todo o processo da conciliação, mas um processo institucional, do que efetivamente participar de cada uma das sessões de conciliação para orientar. Para isso, os conciliadores têm que ser bem formados, porque o volume é muito grande, o juiz não consegue dar conta de participar de tudo, e a ideia não é que participe mesmo, a ideia é que o processo saia da vara e vá para uma central de conciliação para que os conciliadores façam. Então, é mais um dos desafios que, para expansão e para qualificação dos programas de conciliação, é a formação dos conciliadores. Isso passa também por uma outra questão que possibilita sucessos gigantescos, são os relacionamentos institucionais que são estabelecidos. E não só em diversos níveis. Essas aproximações elas partem desde o CNJ, então o CNJ tem acordos, tem memorandos que fazem, e a partir daí isso vai se espalhando para os tribunais, para os núcleos de solução de conflito, para os centros de solução de conflito e para os juízes que trabalham nessas causas. Essa aproximação que a gente tem para além do processo é extremamente eficiente. Exatamente por se tratar de uma demanda, essas demandas no INSS são demandas de massa, são questões fáticas que são comuns, e a abordagem, o tratamento é sempre comum. É importante que haja essa aproximação institucional. Então, a gente saber que a gente tem que ir para além do processo, que vai solucionar o problema de todos os processos de uma maneira muito mais eficiente do que ficar dando decisões, obrigando, aplicando multa, estabelecendo prazos exíguos para o INSS cumprir. Então, a aproximação é muito mais eficaz, e isso a gente tem feito no juizado de uma maneira muito eficiente com o INSS, tem total abertura para conversar. A Procuradoria e a ADJ, que é a agência que cumpre as decisões judiciais, tem total disponibilidade para aproximação. Isso, os colegas que estão no interior também, vocês buscarem isso nas respectivas subseções, vocês vão conseguir resultados excelentes, prazos de cumprimento, forma de cumprimento, e eles dão um respaldo, às vezes, até para que a gente compreenda internamente como funciona. A gente dá uma decisão que a gente não sabe como isso vai cair dentro do INSS. E é muito interessante essa aproximação. O doutor Carlos falou dessa questão da reabilitação, o doutor Bruno estava também. Para mim era uma coisa um pouco nebulosa, com esse processo de reabilitação e benefício por incapacidade. Ninguém sabia muito como é que acontecia isso. E numa visita à agência do INSS, acompanhando um processo de colocação de prótese em 2 segurados, é que a gente pode entender a dimensão e como o INSS trabalha isso. Aquela visão negativa que eu particularmente tinha sobre a reabilitação, olha, também hoje já não tem mais. Hoje é um trabalho muito bom que o INSS faz. Precisa de aperfeiçoamento, todo o serviço público sempre precisa de aperfeiçoamento, mas é um trabalho muito bom que é feito. Então, esse interrelacionamento institucional nesses múltiplos níveis é algo que pode nos auxiliar também a expandir e qualificar esse processo de conciliação. Eu já não estou me entendendo aqui com... Tem um para cima, só peraí. Colocar aí, isso, pronto. Olha, vamos lá. Vocês tiveram aula de inteligência artificial ontem, né?
Um negócio que vai sozinho é mais fácil, pois é. Pode ser aproveitável. Aí aqui, não, mas esse slide mesmo. Então, a gente tem que, para a qualificação também, a gente tem que passar dessa abordagem que a conciliação significa tão somente uma redução do número de demandas judiciais. A gente tem esse vício de passar, olha que bom a conciliação. E a gente lê em números, na verdade. Depois eu vou mostrar, o Dr. Carlos mostrou números, eu vou mostrar números, mas para ter somente uma leitura do nosso trabalho, mas a gente não pode abordar a conciliação somente como uma forma de diminuição de demandas judiciais. Se for assim, o nosso tratamento é mecânico, não é adequado para cada tipo de demanda que é trazida, e substancialmente para as demandas previdenciárias, que têm um caráter tão sensível, né? A gente tem que uma abordagem diferente do processo de conciliação. E essa institucionalização que eu disse dos processos, da forma de abordar a conciliação, ela é necessária dentro e fora do Poder Judiciário. Não adianta nada nós estruturarmos centros de solução de conflitos no Judiciário, com servidores lotados, com conciliadores formados, se não houver, por parte do Poder Público, do nosso litigantes, eu falo especificamente da experiência da Justiça Federal, se não houver por parte dos litigantes também essa vontade e essa padronização de procedimentos para que nós possamos fazer isso em grande volume, já que as ações são repetitivas aqui, grande parte das ações que são trabalhadas no Centro de Solução de Conflito. E o sucesso disso se deve, por exemplo, à equipe de trabalho remoto, que é coordenada pelo Dr. Carlos, que constitui uma institucionalização no âmbito da AGU, de solução de conflitos em matéria de benefícios por incapacidade. Então, aposentadorias por invalidez, auxílios doença e auxílios acidente, eles trabalham isso de uma maneira uniforme e extremamente eficaz. Extremamente eficaz. Isso possibilitou que a gente fizesse no Juizado Especial de São Paulo um fluxo célere de conciliação, que já tem sido agora adotado em outras subseções, e um fluxo que foi premiado pelo Conselho Nacional de Justiça ano passado, com o Prêmio Conciliar Legal, porque é muito interessante e só foi possível uma abordagem nessa dimensão em razão das características do juizado. O juizado tem uma secretaria única, então é uma única secretaria para 14 varas. Então, a presidência do juizado e os colegas do juizado, eles têm a possibilidade de ter uma dimensão muito grande do tipo de litígio que é enfrentado. Se fossem 14 varas com secretarias distintas, cada um ia identificar dentro da sua vara, de uma quantidade menor de processos, quais são os problemas que surgem, e a abordagem necessariamente seria diferente em relação a cada vara. Alguns entusiastas da conciliação, outros não, outros dando um tratamento mais célere ao processo, outros menos. Então, isso foi possível, esse fluxo de conciliação é um exemplo muito positivo do sucesso da conciliação, só foi possível exatamente por causa dessa abordagem global dos processos dos litígios do INSS no GEF, que são, no juizado aqui de São Paulo, são distribuídos entre 60 e 70 mil processos por ano, e próximo de 40% desses processos são de matéria de incapacidade, os benefícios por incapacidade. Isso gerou, ano passado, no INSS, no juizado, para vocês terem uma ideia, foram designadas 28 mil perícias médicas dentro do juizado de São Paulo. Então, vocês terem a dimensão do que isso significa de trabalho no juizado. Então, como abordar essa matéria significa abordar milhares de processos ao mesmo tempo. Por isso, a adequação desse trabalho e a aproximação entre as instituições para poder trabalhar de uma maneira diferente do que esperar que esse processo venha para a sentença. Vão subir 28 mil processos para serem sentenciados de matéria de incapacidade, com laudos periciais realizados, em grande parte custeados pelo INSS ou pela União Federal em outros casos, porque as partes geralmente têm assistência judiciária. Então, todo esse trabalho, de forma nós podemos abordar esses processos, sendo que agora o próprio INSS tem um interesse em conciliar, e isso foi institucionalizado no âmbito do INSS. Então, criou-se no âmbito do juizado esse fluxo célere de conciliação, que foi resultado desse diálogo institucional. Isso já foi feito ainda na gestão da doutora Kátia Lazarano, que era presidente do juizado até o início do ano. Então, isso iniciou o ano passado. É um fluxo muito interessante. Vou explicar em linhas gerais para vocês entenderem e entenderem também como o papel do INSS nesse fluxo. Os processos são ajuizados e são imediatamente designadas perícias médicas, que no juizado a média da pauta de até 2 meses. Então, até 2 meses é realizada uma perícia. Assim que juntado o laudo positivo no processo, o INSS ele é citado para o processo e intimado do laudo.
Todos esses processos com laudo positivo vão para essa equipe de trabalho remota. Os processos são eletrônicos, eles absorvem esse trabalho da terceira região toda. Então, é o mesmo grupo de procuradores. Então, até a visão institucional ela é uniforme em relação a isso. Não depende daquilo que eu havia falado, somente do procurador que trabalha em determinada subseção ou que trabalha com esses processos. Não depende da simpatia dele pela conciliação, o sucesso desse trabalho. Então, o que é feito? Isso é feito de maneira uniforme por essa equipe. Eles avaliam esses processos, esses laudos, e aqueles laudos em que há possibilidade de negociação, eles apresentam acordo no processo. Apresentando acordo no processo, o processo ele vai para homologação pela presidência do GEF. É o único juiz que, agora eu estou na presidência, mas antes eu já fazia homologação porque eu era auxiliar da SECOM. Mas o que é importante não é quem homologa, o importante é o tratamento uniforme que é dado a isso. E é muito milimétrico. Os processos eles são homologados às quintas-feiras, sextas-feiras o INSS recebe esse trabalho, e aí o diálogo foi com a ADJ, com a agência, não com a Procuradoria, mas com a agência do INSS, de que forma eles poderiam implantar isso rapidamente, e os benefícios são implantados em 5 dias. Então, assim, o processo é muito rápido, por vezes, dentro da própria semana, o processo tem proposta de acordo, a parte aceita o acordo, o processo é homologado e o benefício é implantado dentro da própria semana. E depois, como os atos são concentrados após a sentença, esse processo vai para a expedição de precatório e requisitório dentro do próprio mês. Então, assim, 4, 5 meses, os requisitórios já foram expedidos em benefício por incapacidade. Eu estou falando de 20 e poucos mil processos por ano. Claro que é uma margem desses processos em que não há aceitação do acordo. Se não há aceitação do acordo, aí nós contamos com a SECOM. Aí nós continuamos a abordar a conciliação. Esses processos em que as partes não aceitam diretamente o acordo ou impõem algum tipo de condicionamento, esses processos são enviados para a SECOM, que também tem trabalhado de uma maneira muito célere. Em 15 dias eles fazem audiência de conciliação na SECOM. E, curiosamente, a gente achou que não fosse ter muito resultado, porque mais da metade dessas pessoas eles não querem o acordo. Eles falam no processo, eu não quero o acordo. Eu não aceito o acordo do INSS. Mas, mesmo assim, mais de 50% dos processos têm sido revertidos na SECOM. E eles aceitam o acordo com a ajuda da Central de Conciliação, do esclarecimento do que esse acordo significa, a celeridade da satisfação do direito depois da sentença, porque às vezes eles não têm a ciência disso também, que isso entra num fluxo mais célere do que se fosse esperar a sentença, o trânsito em julgado, iniciar a fase de execução, tudo isso não tem nesse fluxo. Então, isso se ganhou muito tempo com o processo, mas vocês percebam que isso é uma conjugação de esforços e um aperfeiçoamento constante entre o Juizado de São Paulo, o INSS, por intermédio da Procuradoria e da agência, da Central de Conciliação, também com o apoio do Gabinete da Conciliação. Então, todos os ajustes que são feitos são ajustes que são feitos com todos, para que esse fluxo possa ter esse sucesso e essa celeridade que a gente espera do Poder Judiciário, certo? Isso agora, está havendo diálogos com o INSS para nós expandirmos uma forma similar desse fluxo também para pensões por morte. Então, no juizado agora, os procuradores comparecerão às audiências, nós vamos concentrar as pautas de pensão por morte, que significa algo em torno de 70% a 80% do volume de audiências de instrução no juizado em matéria previdenciária, e havendo possibilidade de acordo, isso vai ser homologado na audiência e vai entrar nesse fluxo também, para ser feito de uma maneira mais rápida, a implantação em até 10 dias, depois a satisfação com a expedição dos precatórios, requisitórios, o pagamento dos atrasados também ser feito de maneira prioritária e os processos serem resolvidos e principalmente o direito da parte ser satisfeito com celeridade. Então, essa é uma experiência muito exitosa e que a gente tem muito cuidado com ela no juizado e que agora, exatamente em razão do sucesso, está se espalhando para outras matérias previdenciárias de grande volume aqui no juizado. Só mostrar para vocês só o mês de julho, aqui o número de laudos desfavoráveis, aqui 1.676 processos em julho, dos 832 eram desfavoráveis. Então, assim, os nossos peritos concluíram que o INSS estava certo em deferir o benefício. E 625 laudos favoráveis, dos quais 430 o INSS ofereceu proposta. Então, um número grande de processos. Ele tem oferecido proposta em 69% aí dos processos a cobrança já? Tá. Tem oferecido proposta aqui em 69% dos casos de benefício por incapacidade. Se a gente pensar no volume que isso tem no juizado aqui de São Paulo, claro, isso para outros juizados, essa que é uma leitura aqui especificamente do juizado, enorme a leitura. E a aceitação
vocês vão verificar aqui nesse outro gráfico, a aceitação ela tem aumentado e a gente tem hoje, em termos numéricos, em torno de 550 processos por mês que são homologados com acordo em benefício por incapacidade, só aqui no GEF de São Paulo, e a aceitação está girando em torno de 72%. Então, e a gente tem esse número tem aumentado exatamente porque a gente vai identificando onde estão os gargalos, quais são os problemas que vêm surgindo quando a gente adota esse procedimento. Então, no próprio juizado, nós percebemos com os acordos que chegam quais são os pontos que as partes apontam para não aceitar o acordo, por exemplo, e nós passamos para o INSS. Grande parte não aceita por esse motivo. O próprio INSS, em muitos casos, volta atrás. Não vamos redigir diferente uma cláusula desse acordo, ou vamos tirar uma cláusula para que isso possa ser aperfeiçoado. Na central de conciliação também, né? Então, o Dr. Bruno e o Dr. Herbert, percebendo quais são os motivos pelos quais os acordos não são aceitos pelas partes, eles também, se isso ganha corpo, então é algo que é rotineiro, também conversando com o INSS para que a gente possa aperfeiçoar esse fluxo. Então, esse é só um exemplo que decorreu exatamente dessa aproximação institucional. Eu tenho trabalhado com a conciliação, como o Dr. Bruno falou, eu sempre gostei da conciliação e estou aqui na central de conciliação como adjunto, depois em Piracicaba, agora eu voltei como auxiliar. É algo que eu tenho um apreço muito grande por essa abordagem da solução do conflito, confiar na autonomia das partes para a solução dos conflitos. E eu acho que o grande sucesso que a Justiça Federal tem na conciliação, principalmente em razão desses números expressivos, decorrem desse diálogo institucional. Eu acho que o grande instrumento que nós temos para conseguir difundir e aperfeiçoar isso são com os diálogos institucionais. Isso não somente em ações massificadas, em ações repetitivas, como essas ações previdenciárias, mas mesmo em ações coletivas. Hoje o tribunal aqui ele aborda ações coletivas, ações civis públicas, os diálogos, as aproximações que se estabelecem antes mesmo das sessões de conciliação é que possibilitam o sucesso dessas audiências, dessas sessões e, consequentemente, da solução dos conflitos, e aí já de uma dimensão coletiva maior do que cada processo individual, aí, né? Uma ação que tem interesse que ultrapassa as partes do processo. Então, assim, essa foi uma leitura que eu tenho do processo de conciliação, esses desafios que precisam ser enfrentados para a consolidação do processo e passam pelo diálogo. Como falando de conciliação não poderia ser de outra forma, passa pelo diálogo entre essas instituições para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais e dar um tratamento mais adequado para esse tipo de conflito de interesse. Obrigado, doutor Eurico. Realmente são muitas indagações e muitos desafios, né? Eu acho que se a gente costuma dizer que na conciliação a gente olha para o futuro, mas se aqui a gente fosse traçar um histórico, olhando um pouquinho para o passado, a gente vai lembrar que as conciliações com o INSS eram extremamente criticadas, tanto pelo motivo de se estar dispondo aí do interesse público, uma primeira crítica, mas também pelo valor percentual que era oferecido, às vezes em alguns locais 80% na média, mas em alguns lugares 60%, 70%. E só para ter uma ideia assim, também numérica dos valores, hoje aqui, que não foi mencionado acho que ontem ou anteontem, hoje a Procuradoria faz propostas de 100% dos valores atrasados, quer dizer, uma coisa que lá no começo era a grande crítica das conciliações em matéria previdenciária, que era a renúncia de parte dos atrasados, hoje não existe mais. Tá? Então, hoje, aquela ideia que parecia utópica quando a gente conversava lá no comecinho, eu lembro que eu ainda estava na Procuradoria em 2007, 2008, quando ainda era o primeiro dia da conciliação, não era nem semana, até procuradores se recusavam a fazer proposta, falavam, mas eu não vou fazer uma proposta, se eu acho que o segurado tem direito, e eu não vou falar para ele abrir mão de 30%, 40% do valor dos atrasados. E hoje a gente já avançou para não ter essa renúncia de valores. Claro que a gente tem divergências em critérios de correção, critérios de juros, mas o valor em si não. Aí a gente tem uma implantação mais célere. Mas, enfim, a gente fez propositalmente que a mesa acabasse as falas um pouco antes, porque a gente queria abrir para o diálogo. Acho que a grande questão da matéria previdenciária é para onde a gente vai agora, se a gente está nesse ponto. O que a gente pode avançar e quais são os desafios nesse caminho. Então, fica a palavra aberta, se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, alguma sugestão. Obrigado. Bom dia. Vou aproveitar que estou diante de uma mesa só com amigos para fazer algumas provocações. Eu gostaria na verdade, estabelecer algumas premissas. Me parece que esse trabalho todo é excepcional, sensacional, mas
trata já de uma litigiosidade já ocorrida, ou seja, não é exatamente um trabalho de prevenção da litigiosidade. E isso, acho que passa necessariamente por dois aspectos. Primeiro, pela assimilação pelo INSS da jurisprudência estabelecida pelos tribunais. Quanto mais rapidamente a administração atualizar os seus normativos internos e se preparar para aplicá-los, menos litígios internos chegarão para o judiciário. E, por outro lado, também, aí, olhando para dentro do judiciário, eu acho que passa pela estabilização da jurisprudência. Aí uma crítica que eu, como juiz, faço ao próprio sistema de justiça, porque nossa jurisprudência oscila de uma maneira extremamente reprovável. É difícil exigir da administração que siga ou que assimile alguma jurisprudência se essa jurisprudência não se mostra sedimentada e confiável e perene. Então, gostaria de ouvi-los em relação a essas duas provocações, se esses elementos são, de fato, algo que precisaria ser melhor trabalhado, tanto a perenização da jurisprudência, quanto a maior e melhor assimilação dessa jurisprudência pelos órgãos administrativos. Para mim, tudo faz. Só falando, eu concordo com o Dr. Fabiano, eu acho que isso daí é um ponto, só que eu acho que é um ponto que não esgota o assunto. E exemplifico. Quando a gente fala em benefício por incapacidade, a gente não tem tanta divergência de jurisprudência. O problema é a divergência de laudos. Eu acho que a gente tem uma realidade hoje envolvendo benefício previdenciário e que causa litigiosidade é justamente isso. A forma de compreensão ou o filtro, vamos dizer assim, do Poder Judiciário e do INSS é diferente. A gente tem esse problema também, que precisa ser enfrentado e que extrapola essa questão da jurisprudência. Então, eu acho, pelo meu modo de ver, é o seguinte: a ideia, e é por isso que eu acredito nos meios consensuais, é que os meios consensuais eles se propõem a estabelecer o diálogo. E em ações repetitivas, em ações de massa, a grande importância é justamente esse, do diálogo constante. Eu costumo dizer, eu sempre trabalhei com conciliação, desde os primeiros mutirões. Acho que há mais de 10 anos eu trabalho com conciliação, e eu falo que com esse trabalho que a gente tem feito aqui com o judiciário local, porque a peculiaridade que eu costumo citar o juizado aqui da capital é que, eu não sei se vocês conseguiram identificar isso, mas o grande diferencial, a ETR, essa equipe de trabalho remoto, ela trabalha com todos os juizados, nós trabalhamos com 47 juizados. E o que eu percebo, falando do meu lado, é o seguinte, é que o judiciário da capital, o juizado da capital, ele conseguiu ter aquela visão que eu falei distante da floresta, ela conseguiu ser absorvida e instrumentalizada. O doutor Eurico, ele tem uma noção, ele gera os benefícios por incapacidade. Eu acho que qualquer pergunta envolvendo benefício por incapacidade é respondida. Então, eu acho que esse gerenciamento que a AGU criou e foi criado no judiciário, ele muda a perspectiva. E mais interessante dessa mudança dessa perspectiva, doutor Fabiano, é justamente isso, que a partir daí a gente tem constantemente trabalhado preventivamente, né, doutor Eurico? Porque eu acho que quem acompanha, e a doutora Kátia talvez poderia exemplificar aqui uma situação, é que assim, a gente consegue, justamente porque a gente gerencia esse problema, a gente consegue identificar e prevenir. Eu acho que a grande ideia do gerenciamento desses processos em massa, seja pela AGU, seja pela INSS, seja pelo próprio Poder Judiciário, é isso. É você fazer esse trabalho preventivo.
Infelizmente, a gente não consegue ainda, a gente não tem dado objetivo para quantificar o quanto desse trabalho de 2 anos, né, doutor Eurico, já resultou na prevenção. Mas eu tenho certeza, pelo que a gente acompanha, que hoje a gente faz um trabalho preventivo. Eu não sei se o doutor Eurico também tem essa situação, mas hoje a gente efetivamente está trabalhando para prevenir litígio e não só para resolver aquele processo, aquele número, aquela quantidade de processo que a gente estava fazendo. Eu gostaria de aproveitar, né, e agregar alguns comentários a essa colocação, né? Eu gostei muito da pergunta aí do Fabiano, né, porque suscitou uma série de questões e, muito curiosamente, aí um pouquinho antes de entrar aqui na sala, eu, o Dr. Carlos, um pouco antes do Dr. Bruno, acho que também num outro dia, a gente estava justamente conversando sobre isso. E o Dr. Carlos foi bem explícito em questionar nós dois aqui, falando o que poderia ser feito para prevenir litígios, né? Foi justamente o que a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui na sala. E obviamente, a gente aqui lidando... Tem uma série de questões aí, né? Mas como foi bem colocado aqui pelo Dr. Carlos e Dr. Eurico, a gente está lidando com, no caso do INSS, na maior parte das situações, com uma demanda de massa que requer aquele trabalho de inteligência, portanto, para se lidar. Né? Lidar adequadamente, claro, mas de uma maneira bem abrangente. E aí vem o quê? Vem a questão da racionalidade, né? Da eficiência que é decorrente e também o tratamento igual a todos que estejam na mesma situação. A partir daí, uma série de... Quando você visa um trabalho assim, uma série de coisas pode ser feito. Passa realmente pela questão da uniformização jurisprudencial, né? Que o senhor colocou, isso é básico. É um dos aspectos que eu tinha conversado e questionado o Dr. Carlos hoje. E ele falou, não, a gente procura se adequar a tal, né? E, de fato, lembrando de um exemplo do tempo que eu estava coordenando a turma recursal, eu, em reuniões com o Dr. Carlos e o restante da Procuradoria, a gente definiu algumas questões que... A questão mais especificamente lá foi dos juros nas condenações do INSS, e assim que já havia uma posição mais ou menos desenhada, foi se fixando um padrão lá, que a partir do qual a gente fixou, acho que em um espaço de um ano e meio, 3.100 acordos. Quando o INSS, tudo combinado antes, quando o INSS falou, mas eu estou vendo uma falha aqui, vai dar o quê? Vai dar 4.000 embargos de declaração? Vamos lá conversar, tratamos tudo em bloco, qual é o problema? Conversamos tal, e tudo isso foi sanado, tratado em lote também, ao invés de pulverizar, ficar toda aquela discussão, né? Então, esse trabalho preventivo, nessa e em outras esferas, a gente estava conversando também, a questão do laudo padronizado é bastante importante para isso, e a gente até estava partindo para um nível de discussão aqui já mais propositiva, né, e abstrato, aí, com várias consequências, que será que se o setor de perícia fosse destacado uma coisa fora do INSS, mas que servisse a vários âmbitos do serviço público, será que seria melhor? Melhoraria isso daí? Talvez, não sei, né? Pode ter aspectos positivos, negativos, é uma questão que fica para reflexão e debate. Acho que, assim, das duas questões que você falou, as duas passam por dentro do judiciário, né? Eu acho que essa volatilidade da nossa jurisprudência e o tempo em que demora para que isso seja estabilizado. Então, demora muito para chegar para que os tribunais superiores, principalmente, firmem a jurisprudência sobre isso, que a INSS possa adotar em âmbito nacional. Então, não só tem as turmas de jurisprudência, as turmas recursais dos estados, da Justiça Federal, nas regiões, tem os tribunais regionais, mas eles vão esperar uma definição de âmbito nacional. Então, essa volatilidade da jurisprudência e a demora em chegar é uma meia-culpa que nós temos que fazer como Poder Judiciário, certo? Então, e quando fixa, demora tanto para chegar, e no momento que fixa o demanda de entendimento, a gente sabe que outro tribunal ainda vai reformar. Então, essa questão dos 25% mesmo. Uma expectativa grande de que o Supremo venha reverter isso. Então, está todo mundo... esse processo está em banho-maria. Jogamos... isso vai avançar ou não vai avançar?
certo? Então, acho que passa por meia-culpa nossa. Mas, de qualquer forma, Fabiano, eu acho que é assim, você trabalhar com isso, com a conciliação, você possibilita que os serviços internos da justiça sejam aperfeiçoados e do próprio poder público também seja aperfeiçoado. E a gente tem verificado isso. Quando nós percebemos esse diagnóstico da gênese do conflito de massa para dentro do judiciário, é possível fazer. Então, nós identificamos determinado tipo de perícia, determinado tipo de procedimento está causando um determinado tipo de litígio. E nós nos aproximamos e conversando, olha, isso está acontecendo no INSS, esse tipo de conduta, essa demora, e com esse diálogo é possível encontrar soluções que depois previnam os litígios. Então, às vezes, algum atraso pontual que começa a gerar litígio, a gente percebe isso. Eu não estou conseguindo agendar uma perícia, eu não estou conseguindo agendar para retirar um processo, qualquer que seja uma questão. A gente consegue agendar com um diálogo com a gente, olha, isso está se reproduzindo no processo, às vezes nem eles têm essa dimensão centralizada também. Aí nós conseguimos, então fazer o seguinte, então ele se compromete a dar uma solução rápida para essa questão e evitar que todos esses conflitos acabem vindo parar nas nossas mãos. Então, tem sim o aperfeiçoamento. Isso a gente não vai eliminar o conflito, a gente vai prevenir de forma pontual e há questões que vão fugir do nosso trabalho de prevenção, que a gente não vai conseguir evitar nunca, né? Então, a questão cultural nossa também, do Brasil, de transformar tudo em processo judicial. Mas, assim, há esse reflexo, sim, e assim, talvez a gente no processo ali não tenha essa percepção, mas por exemplo, no juizado que a gente trabalha com essa proximidade maior com o INSS, para a gestão de todos esses processos, a gente percebe isso e tem conseguido isso também. E às vezes trazer isso também para o judiciário. Às vezes as nossas decisões, não compreendendo exatamente como funciona o sistema, geram conflito, fazem reproduzir o conflito. Por isso que essa proximidade, o aprofundamento do conhecimento, do trabalho dessas instituições é importante para prevenir isso também. É só uma pergunta do Sérgio, né? Depois a gente vai para o intervalo. Pois não, Sérgio. A minha pergunta é para o Dr. Carlos, né? A respeito da gestão das perícias. Eu queria saber o que o INSS, se o INSS tem algum plano para melhorar essa gestão, porque faltam médicos, né? Faltam médicos especializados. E eu queria saber também se tem algum plano, algum programa que use a inteligência artificial nisso, né? Para melhorar essa gestão, né? Doutor Sérgio, eu falo sempre que a grande perspectiva desse trabalho é justamente a gente conhecer e desmistificar muitos preconceitos. Eu, como senhor, eu também tinha essa visão de que a perícia administrativa era muito ruim. A gente tem, nessa aproximação, eu acho que o doutor Eurico também pode falar sobre isso, a gente tem tentado fazer uma aproximação muito grande entre as perícias administrativas com a perícia judicial. E nessa abordagem, a gente tem visto muita coisa positiva que está sendo feita dentro do INSS e que refletem uma quebra de preconceito. Pelo menos eu posso falar por mim, preconceito. Eu falei já que eu sou procurador desde 2003 e eu sempre trabalhei na área previdenciária. E eu sempre achei que o INSS era péssimo. Hoje, gerenciando a equipe de trabalho remoto, eu posso dizer o seguinte, dentre o que se judicializa é entre 12% e 16%. Se a gente for analisar essa massa que que se litiga, e comparar o resultado que é feito, que existe hoje na justiça envolvendo o resultado dessas ações, a gente não pode dizer que o trabalho desses peritos médicos é tão ruim assim. O senhor sabe qual que é a porcentagem de êxito do INSS nas ações envolvendo benefício previdenciário por incapacidade na terceira região? O INSS ganha entre 60% e 70%. Se a gente pensar matematicamente que entre 12% e 16% é judicializado e dessa parcela, 70%, 60% o judiciário reafirma, a gente não pode dizer que existe um problema grave dentro do INSS envolvendo perícia administrativa. Então, eu acho que a aproximação ela facilita também para a gente quebrar alguns mitos e algumas visões que a gente tem. Eu mesmo, quando lidei com esses dados, eu comecei a verificar que talvez eu mesmo
mesmo eu tendo a obrigação de defender o INSS, eu tinha conceitos e preconceitos comigo que não eram verdadeiros. Então, hoje, eu, Carlos, mesmo não falando como procurador, eu defendo a área de perícia administrativa. Eu acho que precisa mudar muita coisa. Eu acho que a gente tem um problema de gestão, a gente tem problema de gestão como todo serviço público, que precisa ser muito mais aperfeiçoado. Mas eu não vejo um problema crônico envolvendo perícias administrativas que a gente possa falar comparativamente olhando o problema judicial. Sabe? Então, eu acho que o INSS ele também evoluiu. E eu acho que a gente que está aqui do judiciário, que a gente só vê o problema, a gente não consegue também, conseguiu acompanhar essa evolução do INSS. Então, por isso que é interessante essa aproximação. E a aproximação, eu faço a meia-culpa da própria Procuradoria, porque a Procuradoria também se distanciou do INSS. Então, eu acho que o interessante dessa aproximação é esse quebra, a gente entender o que está de fato acontecendo e trabalhar com a realidade. Porque muitas vezes a impressão que a gente tem não é da realidade. Então eu acho que é isso. Mas que precisa melhorar, sim. Posso falar? Bom, acho que são muitas as indagações, a gente vai ter que abrir para o intervalo. Na verdade, os palestrantes estão à disposição para responderem durante o intervalo ou depois, porque a gente tem um horário para cumprir em relação ao próximo painel, por conta dos horários dos palestrantes, tá bom? Então a gente volta às 10h40.